Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, um espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Desde logo agradeço a audiência de você em todo o estado gaúcho, pela sua audiência, sempre aos domingos pela manhã. Abrimos o espaço da nossa consultoria de direito da Previdência, de direito do trabalho, também direito dos servidores, para você interagir, mandar sua dúvida, para compartilhar conosco as questões desse mundo jurídico. E você fica à vontade, encaminha a sua dúvida pelo WhatsApp, também pelo e-mail, que os nossos consultores já estão a postos para responder para você. Hoje tem dica trabalhista, você quer saber direito do trabalho, pode encaminhar para o nosso time trabalhista. Tem direitos dos servidores, você que é servidor público pode participar. Tem a nossa consultoria previdenciária, já com o nosso consultor plugado aí, em home office, né? E também mais à frente temos o nosso quadro Jovem Previdenciarista, dúvidas aí sobre benefício por incapacidade, vamos responder lá na sequência. E claro, temos uma pauta, a pauta do momento. Teto de gastos no Rio Grande do Sul. É uma boa? Tivemos lá em 2016 a emenda constitucional 95 que estabeleceu um teto de gastos a nível federal. Agora o governo do estado aqui quer, digamos assim, não totalmente, mas pelo menos em parte, copiar aquele planejamento. O que você acha? Acha que cabe aqui no estado? Vamos saber dos nossos convidados, chegando à primeira opinião sobre esse tema, em nome da FESERGS, o seu presidente, Sérgio Arnaud, fala sobre o teto de gastos aqui no Rio Grande do Sul. É uma boa? Alô, amigos do Boca. Esta proposta de teto de gastos do governador Eduardo Leite é mais uma panaceia antipovo. Ilude a opinião pública de que vai diminuir gastos milionários com os servidores públicos, sendo que há 6 anos não concede nenhum tipo de reajuste ou de reposição inflacionária para os salários dos servidores públicos. Aliás, falando em arrecadação, este ano houve uma arrecadação que era imprevista, superior a 6 bilhões de reais, se nós considerarmos a utilização do Funprev, cerca de 2 bilhões, o auxílio do governo federal para a Covid, mais 2 bilhões, e mais de 2 bilhões economizados às custas do sacrifício e da previdência dos servidores estaduais. Onde foi parar todo esse dinheiro? Não foi para o povo. Não houve melhora no serviço público, pelo contrário, houve desativação, houve inativação, houve piora na qualidade do serviço público do Rio Grande do Sul. E o governador Leite é o responsável. Quem opina agora é o Sindimetrô, com o seu presidente Luiz Henrique Chagas, sobre o teto de gastos aqui no estado. Bom dia, Solano. Bom dia aos participantes do programa. Muito bom dia aos telespectadores do Boca do Trombone. É sempre um prazer, em nome dos metroviários, estar aqui discutindo temas tão relevantes para a sociedade e para toda a população. Infelizmente, esse ano já foi um ano muito ruim, em função da pandemia e de todos os problemas que nós tivemos, mas o governo Leite não está satisfeito. Ele vai mandar um presente de Natal, que é um presente de grego, onde vai prejudicar todo e qualquer cidadão gaúcho pelos próximos 10 anos. Quer dizer, além de todo o sofrimento já imposto aos trabalhadores de educação, com seus salários parcelados, pessoal da segurança pública, certo? Então, também com seus salários parcelados, quer dizer, o governo não consegue pagar sequer o salário das pessoas, mas, por outro lado, não toca naqueles grandes devedores do Estado, nas grandes isenções. Até hoje nós esperamos que o governo abra a caixa preta das isenções fiscais, que são grandes empresas multinacionais e muitas nacionais que não precisam de dinheiro público, pelo contrário, tem muito dinheiro para investir, mas não, sugam do Estado, são verdadeiros mamadores, do Estado. Pois bem, mas o governo Leite, não satisfeito, ainda impõe agora esse teto de gastos pelos próximos 10 anos, ou seja, pelos próximos 10 anos nós vamos ter segurança congelada, saúde congelada, educação congelada, tudo congelado, por baixo, não por cima, certo? Já não temos esse serviço prestado hoje, mas o governo Leite agora quer impor um teto. E qual é o teto? É a inflação. Só que a inflação oficial, todos nós sabemos, é uma inflação mentirosa. Mais uma entidade aqui no Boca na manhã desse domingo, o Sindiprof-NH, Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo, com o seu presidente, Gabriel Ferreira. Bom dia, Solano, espectadores do programa Boca no Trombone. A pauta de hoje é a PEC do teto de gastos estadual, que foi protocolada pelo governo de Eduardo Leite na Assembleia Legislativa.
essa PEC prevê o congelamento das despesas no Estado por 10 anos, nos moldes da emenda constitucional de 2016, que em nível federal já congelou os gastos públicos da União por 20 anos, e que nós já podemos ter um exemplo do que significa esse congelamento para a prestação de serviços públicos à comunidade. Além do arroxo salarial, do funcionalismo público, do achatamento das carreiras, da precarização das condições de trabalho, o congelamento dos gastos também não propicia que os serviços públicos sejam executados da maneira como deve. E esse ano de 2020, que tivemos uma pandemia, isso ficou latente. A pesquisa foi atacada, a ciência foi atacada, a educação, a assistência social, porque o auxílio emergencial era para ser muito menor do que era, e que está ameaçado, inclusive, o auxílio emergencial para o próximo ano, fundamental para garantir qualidade de vida à população que foi muito afetada pela pandemia. Por isso, nós precisamos discutir muito a fundo essa proposta do governo de Eduardo Leite. E vamos debater, inclusive, com o nosso consultor. Sim, em nome do BM Advogados, está com a gente para responder as dúvidas na manhã desse domingo, o doutor Marcelo Bittencourt. Doutor Marcelo, você que está no telão aí, ó, agora isso, aberto aí para a gente ver o doutor Marcelo. O que está pensando esse copia e cola, praticamente, que o governo do estado quer fazer da emenda 95, lá, teto de gasto federal? Não deu muito certo, né? Porque veio a pandemia, agora tivemos que manejar aí o orçamento federal, que não tinha dinheiro efetivamente para se atender às necessidades de urgência que a área da saúde necessitou. O governo do estado quer fazer também. O que o senhor pensa? Obrigado por nos atender na manhã desse domingo. Um bom dia. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Bandeirantes, do Boca no Trombone. Uma satisfação, mais uma manhã aqui com todos. Realmente, o governo Eduardo Leite, ele tem feito, ele está com esse projeto de reeditar o teto de gastos, só que agora em nível estadual. Vejamos, Paulo Solano e telespectadores, que efetivamente nós enfrentamos um dos maiores e mais graves déficits fiscais da história do estado do Rio Grande do Sul, né? Isso aí é inegável, todos nós concordamos. Porém, nós temos um temor, Paulo, com essa PEC, né, com essa proposta de emenda constitucional estadual, de que haja efetivamente uma precarização do serviço público. Não é? Essa conta, efetivamente, ela não pode surgir, né, e chegar tão exclusivamente, somente ao setor público. Então, todos nós entendemos que deve haver, sim, uma austeridade, não é, nas contas do Estado. O Estado, do jeito que está, ele não pode permanecer, mas essa PEC, sendo dirigida exclusivamente ao serviço público, ela é muito perigosa. Sim, certamente, né? E requer, como foi dito aí pelos nossos colegas debatedores, muito debate. É o que a gente espera que aconteça na Assembleia Legislativa. Doutor Marcelo Bittencourt está conosco para responder as dúvidas previdenciárias. Vamos para as primeiras? A Rogéria, lá de Santiago, ela disse que estava pagando o INSS com alíquota de 5% sobre o mínimo. Mas no papel do cadastro único, vem a informação que a renda do companheiro ultrapassa o limite e que a forma de pagamento não estaria correta. Né? E ela quer saber o que deve fazer nesse caso aqui, doutor Marcelo. Nesse caso, dona Rogéria, a legislação ela faculta todo aquele trabalhador sem renda própria, que é um trabalhador doméstico e que se enquadre nos requisitos do CAD único, ele pode recolher sobre o percentual de 5%. Do salário mínimo. Só que por algum motivo, possivelmente de renda, ela não atingiu esses requisitos, e me parece que a preocupação da dona Rogéria seria verificar como ficariam esses anos que ela contribuiu, né, sob os 5%. Sim. Bom, objetivamente ela teria que procurar a Previdência Social pelo 135, telefone, ou pelo site. Nós recomendamos que procure um advogado, sim, para auxiliá-la a complementar essa contribuição. Não é? Ela recolheu sobre 5%, então ela vai
poder complementar até os 11% ou até os 20% do salário mínimo, de acordo com a sua projeção de aposentadoria. Tá certo. Doutor Marcelo está com a gente, vai ficar durante todo o programa para responder a sua dúvida previdenciária. Mande dúvida de previdência, direito do trabalho, direito dos servidores. Olha, o cardápio está farto na manhã desse domingo. E o doutor Marcelo está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. AM 640, FM 94,9. Bom, agora a gente vai lá para o nosso Espaço Solidariedade, o espaço do Banco de Alimentos. E eu quero registrar aqui que durante essa semana visitei lá a sede do Banco de Alimentos. O presidente Paulo e toda a diretoria me receberam, fui ver as instalações, trabalho de excelência sendo copiado aí, não só dentro do Brasil, mas no exterior. Então, um parabéns ao Banco de Alimentos, que nessa semana, na última segunda-feira, completou 20 anos de existência. Vida longa aí ao Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja parceiro dessa causa. Boca está debatendo, na manhã desse domingo, se o teto de gastos no Estado é uma boa. Volta a FESERGS com o presidente Sérgio Arnaud. Nós queremos alertar que há muitas alternativas para o governo aumentar a arrecadação, só que não são de interesse dele e dos seus principais apoiadores. Por exemplo, o combate à sonegação, que é espantosa no Rio Grande do Sul. Cerca de 10 bilhões por ano são sonegados. Também o fim das isenções, ou pelo menos a sua redução em 30%. Também ocasionaria uma receita especial importantíssima. E isso se faz necessário para a melhoria da qualidade do serviço público. Temos uma péssima educação, uma das piores colocações no ranking nacional. Temos uma péssima política de saúde, ou quase não temos, e temos deficiências muito grandes na área de transportes e da segurança. Portanto, o governo não realiza aquilo que pode e penaliza os servidores e principalmente a sociedade, que é a usuária dos serviços públicos. Mais uma participação do Sindimetrô com o seu presidente, Luiz Henrique Chagas. O nosso desafio aqui para o governador Leite é o quê? Abra as contas do Estado. Mostre para os servidores públicos aonde está o verdadeiro rombo. De novo, não pode toda essa campanha do governo do Estado, do próprio governo federal, do governo marquesan, contra o funcionalismo público, que presta um excelente serviço, apesar de todas as dificuldades impostas, apesar dos salários atrasados há anos e anos, né, que demonstra cabalmente a incapacidade de todos eles. Quer dizer, esse rombo do Estado, ele vem de sucessivas gestões causadas por eles. Há anos atrás nós tínhamos o governo PSDB, com a governadora Ieda, que tinha exatamente o mesmo discurso. Pois bem, passaram-se quantos anos? Mais de uma década, e o problema continua o mesmo e a dívida aumentou. Então a forma que eles querem aplicar não resolve nada. De novo, o que nós precisamos é transparência e não culpar os trabalhadores. A forma do governo Bolsonaro de culpar trabalhadores, culpar o servidor público, aplicando reforma na Previdência, a reforma trabalhista, a reforma administrativa, que foi engavetada agora, mas deve voltar, onde transfere toda e qualquer culpa da má gestão deles, da incapacidade deles para os trabalhadores. Isso é o que o Sindimetrô denuncia. O professor Gabriel Ferreira, presidente do Sindiprof-NH, participa mais uma vez aqui do Boca. É importante olhar por esse ponto de vista do cenário por que passam os serviços públicos no Estado. Porque a PEC do teto de gastos também ela cria vários gatilhos caso os gastos públicos sejam maiores do que o previsto no congelamento. Ultrapassando os limites previstos, fica vedada a concessão de vantagens, aumento, reajustes, adequação de remuneração dos membros dos poderes e de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares. Não há qualquer aumento de despesa, fica vedada a criação de cargos, empregos ou funções, alterações nas carreiras, que implique aumento de despesa,
admissão ou contratação de pessoal, realização de concurso público, criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, verbas. Em resumo, congelam-se também os serviços públicos como estão, em número de funcionários, em condições de trabalho, em carreira e em salário. E nós já sabemos que o caminho disso é um sucateamento ainda maior dos serviços públicos. Se pensar, né? Mas consultoria previdenciária, consultoria dos servidores públicos, daqui a pouquinho tem direito de servidores, hein? E a trabalhista, Mas antes disso, tem o Dica Trabalhista aqui no programa. Agora vamos com dúvidas de previdência, hoje com o doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. Doutor Marcelo, João Carlos de Gravataí diz que tem 55 de idade, 27 de contribuição, está desde 2009 em benefício por acidente do trabalho, fez cirurgia na lombar, diz que faz fisioterapia, mas tem pouca chance de melhorar. Ele quer saber se tem chance de se aposentar. Bom, Paulo Solano, o senhor João Carlos, ele já se encontra em benefício, então a pergunta dele, o objetivo seria passar a receber um benefício de aposentadoria por invalidez, ou o que hoje nós chamamos de benefício por incapacidade permanente, né? Nesse caso, o nosso telespectador, o João Carlos de Gravataí, ele teria que encaminhar um novo benefício, certo? Procurar um médico, um auxílio de um profissional para verificar efetivamente qual é a extensão da sua incapacidade. Por quê? Porque para recebimento de um benefício de aposentadoria por invalidez, a sua incapacidade ela tem que ser total e permanente. Então, somente com o auxílio de um médico para orientá-lo e de um advogado capacitado na área. Obrigado. Doutor Marcelo Bittencourt, daqui a pouquinho ele volta. Agora a gente desliga a chave previdenciária e vai para a trabalhista, no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Doutor Solano, o Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida da Tatiana. Minha gerente soube que eu investigava um câncer e me demitiu no outro dia. Pergunta, posso processar? Sim, Tatiana. Procure um advogado trabalhista e se ele conseguir comprovar na justiça que houve essa dispensa discriminatória, será feita uma ação de reintegração e aí tu serás reconduzido ao trabalho ou o pagamento de uma indenização substitutiva. É importante que tu tenha meios de prova para que na justiça tu prove que a tua chefe sabia da tua condição e mesmo assim te dispensou com essa doença. A Márcia pergunta, para quem foi afastado o 13º e férias, como fica? Os casos de suspensão do contrato de trabalho, pela Lei 14.020, ele enseja o pagamento de 13º proporcional aos meses trabalhados e, nesse período em que houve a suspensão, não é computado o valor integral para fins de 13º, mas sim é devido. E férias da mesma forma. A Laura, sou PCD e trabalho em uma grande empresa de Porto Alegre e começaram a demitir funcionários por motivo de Covid. Eu queria saber se tenho estabilidade como PCD. Laura, infelizmente, o fato de ser exportadora de deficiência, ele não te confere estabilidade. Infelizmente, nós estamos no meio de uma pandemia e realmente muitas empresas têm situações de dificuldade. Tem que ver o tamanho da tua empresa, porque tem muitas empresas grandes que têm um número mínimo, né, de vagas garantidas para portadores de deficiência. Mas mesmo assim isso não te confere estabilidade. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, doutor Paulo Dias. Tem dúvida de direito do trabalho? Continue mandando para a gente aqui no programa. E vamos divulgar um bonito evento que vai acontecer no próximo dia 15, semana que vem, o primeiro Seminário Gaúcho das Advogadas Previdenciárias. Ouça o recado das doutoras, doutora Viviane e a doutora Aline. Olá, eu sou a Aline Danilon. E eu sou Viviane Ensfeld. Somos as criadoras do Prev Amigas. E estamos aqui hoje para te fazer um super convite. Para o primeiro Seminário Gaúcho das Advogadas Previdenciárias. Isso aí, um evento pioneiro com mais de 20 advogadas incríveis que vai ser realizado em parceria com o IEPREV e o apoio da SES, da OAB Gaúcha, também da ABA e do G4. Será no dia 15 de dezembro, a partir das 8h30. Se inscreva lá, www.ieprev.com.br. Contamos com vocês. Bela opção, hein? Olha lá.
20 advogadas de excelência na área da Previdência. Não deixe de participar. Mais um quadro de consultoria chegando? Sim, vamos falar de direitos dos servidores? Vamos lá, é o quadro do Dr. Marcelo Tassinari. Bom dia, Solano, bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Hoje, no quadro de Direitos dos Servidores, eu vou responder a dúvida do Jorge. O Jorge é servidor público, exerce uma atividade especial e quer saber se ele pode utilizar esse tempo para se aposentar especial no serviço público, porque diz que lá na prefeitura dele não tem aposentadoria especial. Jorge, você tem sim direito à aposentadoria especial no serviço público. Basta comprovar ao menos 25 anos de exposição aos agentes nocivos. Mas Jorge, se você ainda assim não tem 25 anos de exposição aos agentes nocivos no serviço público, mas tem lá na iniciativa privada um período de exposição a agente nocivo, uma atividade especial lá, quando você trabalhava vinculado ao INSS, você pode trazer essa atividade especial lá do INSS para averbar no regime próprio de previdência social aí da sua cidade e pedir a aposentadoria especial, contando o tempo de serviço especial lá da iniciativa privada no INSS, mais o tempo de serviço especial no serviço público. Então é isso, um abraço e até o próximo programa. Obrigado, doutor Marcelo Tassinari. Você, servidor público, mande a sua dúvida para a gente também. Agora a gente vai responder mais uma de Previdência com o doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. O José Henrique Trindade da Silva, doutor Marcelo, diz que há 30 anos é aposentado por invalidez. Discorre aqui das cirurgias que fez, a condição que tem, que é muito precária, segundo ele. Ele era pedreiro, né? E ele quer saber, ele tem 55 anos de idade, se ele tem que fazer a perícia a cada 2 anos junto ao INSS. Bom, nesse caso, Paulo Solano, o senhor José Henrique, ele não precisa fazer essas perícias a cada de 2 em 2 anos, não é? Uma vez que ele já tem os 2 requisitos, né? A legislação, ela prevê que tendo ou 55 anos de idade ou 15 anos ininterruptos de benefício, estaria dispensado. Como ele já tem os 2 requisitos, ele não precisa fazer mais essas perícias. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Paradinha pro mate, pro café. Aí tá chegando o momento Ademilar. Daqui a pouco a gente volta com mais Boca no 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Ademilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. De volta com o Boca, rapidinho para as opiniões finais do programa de hoje. Teto de gastos no Rio Grande do Sul é uma boa? Chegando aí a FESERGS com o presidente Sérgio Arnaud. Para concluir, eu diria que o fim dessa novela já é conhecido. A ideia do governo é transferir para a iniciativa privada tudo. E aí a sociedade vai pagar por saúde, que hoje é pública, vai pagar por educação, que hoje é pública, e vai pagar por segurança privada. E da onde vai tirar dinheiro para pagar tudo isso? Nós não sabemos. Porque o governo, o único interesse do governo é fazer dinheiro hoje e empurrar os problemas com a barriga para o próximo governante. Mas o Rio Grande não pode mais tolerar esse tipo de política que vem sendo praticada há mais de 30 anos aqui no Rio Grande do Sul. Nós precisamos que os cidadãos gaúchos e brasileiros se deem conta que sem serviço público de qualidade nós não teremos, por exemplo, uma vacinação nacional importantíssima nesse momento de pandemia. Conclusão do Sindimetrô com o presidente Luiz Henrique Chagas. A alternativa que os metroviários veem para a saída da crise, nós sabemos que existe uma crise no Estado, mas nós sabemos também quem gerou essa crise, certo? Quem gerou essa crise são esses mesmos políticos, esses últimos governadores.
A gente não pode esquecer, quando o governo fala em solucionar a crise privatizando o patrimônio público, que dá prejuízo, quem gera o prejuízo são políticos indicados por eles. Ou seja, eles são incapazes de indicar pessoas qualificadas para gerir o patrimônio público. Certo? Nós gostaríamos de ver também parlamentares, o judiciário ajudando a pagar a conta. E não a pensionista que não recebe seu precatório, que fica lá anos e anos, muitas vezes morre e não recebe um bocadinho de dinheiro, que essa que é a verdade. Eu gostaria de ver os grandes devedores do Estado pagar, eu gostaria de ver a fúria do governador Leite, a mesma fúria que ele tem contra o trabalhador, contra o funcionalismo público, que ele acusa de ser o responsável pela crise do Estado, eu gostaria de ver essa mesma fúria cobrando quem deve para o Estado, e nós sabemos quem deve. São empresas grandes, se devem muito, muito dinheiro. Então, quando nos falta segurança, nos falta educação, nos falta tudo, e o governador propõe piorar ainda a situação, o que nós temos que fazer é tirar esse governador. A saída é tirar esse governador, é dar um fora para todos esses políticos que não colaboram em nada. Eu quero ver um parlamentar tirar do seu bolso, abrir mão dos seus penduricários e dos seus privilégios. Conclusão do Sindipro-FNH com Gabriel Ferreira. Além do governo do estado precisar fazer um esforço maior para que as perdas da Lei Candir sejam revistas, como também foi noticiado essa semana, mas precisa ser mais enfático nessa luta, e bem como rever isenções fiscais, já que historicamente o Estado concede esses benefícios que não tem a contrapartida de geração de empregos condizente com o incentivo dado e que acaba deixando os cofres públicos mais vazios. São recursos que deixam de entrar, são tributos que deixam de ser pagos e a população que paga por isso e os servidores públicos pagando também com o seu salário arrochado e com falta de condições de trabalho. Então a discussão ela está sendo feita invertida, ela precisa começar por onde é o gargalo dos gastos públicos e não atacando aqueles que fazem os serviços acontecerem. Última dúvida previdenciária, rapidinho. João Luiz de Caxias está com processo na justiça há 4 anos. Se parar de contribuir para o INSS, tem implicação no processo, doutor Marcelo? Olha, Paulo Solano, a gente aconselha o senhor João Luiz ele verificar diretamente com o seu advogado, porque o seu advogado conhece bem a sua situação, para que ele não seja prejudicado se ele deixar de contribuir ou até mesmo contribuir a mais do que precisa. Então, a melhor coisa é ele falar com o seu advogado para ficar bem orientado. Doutor Marcelo, muito obrigado, bom domingo. Siga firme aí pela nossa Previdência. Um abraço. Obrigado, um abraço, Paulo. E agora, o nosso quadro da Jovem Advocacia é o Jovem Previdenciarista. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores. Hoje irei tirar dúvidas sobre o auxílio-doença. Começando pela dona Nara, que diz o seguinte: o que você faz quando não tem condições laborais e tem laudos de tempo indeterminado de ortopedista dizendo que está incapacitada e está aguardando nova cirurgia, porém tem todas as perícias negadas? Dona Nara, no caso da senhora, nós temos que verificar primeiro de tudo se a senhora tem a qualidade de segurada. Se for o caso, a melhor opção para a senhora é entrar na justiça, a qual a senhora terá a vantagem de escolher um perito especializado na área da senhora, o qual lhe dará muito mais chance de ganhar o benefício, tá bom? Tirando a dúvida do seu Flávio, que diz o seguinte: bom dia, fiz uma cirurgia do coração e troquei a válvula mitrial e corrigi a veia aórtica. Fiquei 1 ano encostado e me liberaram para trabalhar, sendo que minha função é de fundidor de alumínio. Tenho como me aposentar? Seu Flávio, no caso do senhor, o senhor tem até 12 meses após a alta do senhor para pedir de novo administrativamente o auxílio-doença. Caso o senhor esteja inapto para toda e qualquer função, o senhor com laudos atualizados e receitas dizendo que o senhor está inapto, pode ingressar na justiça para pleitear uma aposentadoria por invalidez também, ok? Agora a última pergunta do seu Manuel, que diz o seguinte: bom dia, só uma dúvida, fiquei 4 anos baixado, mas meu auxílio foi cortado em 2018. Entrei na justiça e ainda não tive uma resposta. Seu Manuel, no caso do senhor, eu precisaria ter acesso pessoalmente ao seu processo para verificar se já foi pedida uma perícia ou se o senhor já fez a mesma para ver o resultado, ok? Neste caso, a melhor coisa que o senhor pode fazer é entrar em contato com o seu advogado e tirar essas dúvidas. O mesmo não tirando as dúvidas do senhor e o senhor estando insatisfeito, é direito do senhor procurar outro profissional qualificado na área, tá bom? Um bom domingo a todos, tchau, tchau. Tchau, gente. Bom domingo. Até a semana que vem aqui na Band TV a partir das 8h30 da manhã com mais uma edição do nosso Boca no Trombone.